Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica. O jogo de hoje é Código Secreto. Código Secreto é um jogo de 2015 do autor Vladas Vatlio, que eu tenho certeza absoluta que não é assim que se pronuncia. O nome tcheco. É publicado aqui no Brasil pela Devir. Vocês podem encontrar aí algumas cópias mais antigas, onde ele vai utilizar o nome Codinomes, ou ainda Codenames, que é o nome lá em inglês. E Código Secreto, Codenames, é um jogo de dedução, criatividade, onde ele vai usar um cenário de agentes secretos, onde nós estaremos tentando identificá-los a partir de palavras-chave, certo? Vamos explicar para vocês entenderem como é que se joga. Para começo de conversa, é um jogo que a caixa diz que é para jogar de 2 a 8 jogadores. Na verdade, a versão com 2 jogadores é uma versão diferente, cooperativa, então não vamos explicar nesse vídeo. Inclusive, recentemente foi lançado um outro jogo, que é Código Secreto Dueto, que é específico para 2 jogadores, certo? Então, nós vamos explicar aqui a versão padrão, que é de 3 ou mais. Também essa quantidade máxima de 8 que a caixa sugere, não é limitante de verdade, assim, certo? Você consegue jogar com qualquer quantidade de pessoas. Claro, se for uma quantidade muito grande, o jogo pode acabar não ficando legal, porque nem todo mundo vai conseguir, né, dar a sua opinião, se expressar da mesma forma. Acaba alguns participando de mais, outros de menos. Mas dá para jogar tranquilamente com mais de 8 pessoas, certo? Como é que funciona? Qual é a história do jogo? Nós somos agentes secretos, espiões, de 2 organizações, né, 2 agências de espiões diferentes, que estamos em campo tentando encontrar os nossos colegas, tentando encontrar os outros espiões que pertencem à mesma agência. Mas deu aí uma falha de comunicação, de maneira que nós não conseguimos, nós não sabemos, não temos certeza quais espiões são da nossa agência e quais não são. E, afinal de contas, são espiões. Você não pode chegar pro cara e perguntar: e aí, você é um espião? Não é assim que funciona, né? Então, existem códigos secretos, palavras-chave, que servem como identificação para que nós consigamos encontrar os nossos colegas e nos reconhecer, né, quais são os espiões que pertencem a cada time. Então o jogo se joga, na verdade, em 2 equipes, uma equipe azul e uma equipe vermelha, certo? Então, para começo de conversa, você vai pegar essas fichinhas aqui. Você tem 8 fichas azuis, elas têm lado aqui frente e verso, só para ser um personagem masculino e outro feminino, mas não faz diferença. Tem 8 fichas vermelhas. E tem uma ficha que é dupla face, metade azul e metade vermelha. Vocês já vão entender como é que se usa ela. Deixa aqui por perto, ao alcance dos jogadores. Temos ainda essas outras 7 fichas que são bege, né? Elas representam os não espiões, né? Os civis. E temos ainda, do mesmo jeito, tem o lado masculino e o lado feminino, só por ilustração, não faz diferença. E temos ainda essa ficha aqui, que é a ficha do assassino. Você vai deixar todas elas por perto. O primeiro passo para jogar é você dividir as equipes, certo? Se você está jogando um número par de jogadores, você divide em 2 equipes iguais. Se você está jogando um número ímpar, você deixa uma das equipes com um jogador a mais, que não vai fazer essa diferença toda, certo? Não vai mudar muita coisa na cotação do dólar, o fato de uma equipe estar com um jogador a mais. Desses jogadores, né, de cada equipe, você escolhe um jogador que vai ser o espião-chefe, certo? O espião-chefe. E é importante que os 2 espiões-chefes se sentem numa posição que ambos consigam ver esta carta aqui, que nós iremos sortear agora, e vocês já vão entender do que se trata, e os demais jogadores não consigam ver. Então nós temos essas cartas aqui, que são as cartas que revelam a posição dos nossos agentes, certo? Cada quadrado vermelho aqui significa um agente do time vermelho, cada quadrado azul um agente do time azul, cada quadrado bege um civil, e o quadrado preto representa o assassino. Então os jogadores são aqui, os 2 espiões mestres vão embaralhar bem essas cartas aqui, vão sortear uma delas aleatoriamente, um deles, né, sortear aleatoriamente, e posiciona nessa base aqui, nesse pezinho. A posição exata em que a carta fica, tanto faz. Na verdade, o espião mestre, na hora de posicionar a carta aqui, pode posicionar em qualquer uma das 4 posições. As demais cartas você guarda, não vão ser necessárias pelo restante do jogo. Então, o próximo passo é que, como eu disse, os 2 espiões mestres devem se sentar lado a lado,
ou enfim, vocês veem aí qual é a melhor maneira possível, conforme a mesa que vocês forem jogar, de maneira que só eles dois, os dois espiões mestres dos dois times, só eles dois vejam essa carta aqui nessa posição. E todos os demais jogadores não vejam, certo? Então o próximo passo é que os jogadores vão pegar aqui, os dois espiões mestres, na verdade, vão pegar aqui 25 dessas cartinhas aqui. Cada uma dessas cartas mostra uma palavra, ela tem a mesma palavra escrita de cabeça para cima e de cabeça para baixo, só para facilitar a visualização. E o verso mostra outra palavra, ou seja, na verdade, na prática, cada carta vale por duas. Em vez de colocar um verso aqui padronizado, eles foram muito inteligentes, a produção do jogo, e colocou frente e verso, cada lado uma palavra. Então, na verdade, a quantidade total de palavras é o dobro da quantidade de cartas. Os jogadores vão pegar aqui 25, os espiões mestres, né? Vão pegar aqui 25 dessas cartinhas e vão montar uma grade de 5 por 5, certo? Então, montada aqui essa grade, repetindo mais uma vez, apenas os espiões mestres, os espiões chefes estão vendo aqui essa carta. Os espiões chefes devem ler o tabuleiro aqui com as 25 cartas, mais ou menos da mesma forma que a gente lê placa de trânsito, certo? A parte de baixo da carta equivale a fileira mais próxima daqui, enquanto o topo da carta equivale à fileira mais longe. Então, por exemplo, essa carta aqui equivale a esse quadradinho aqui, essa carta aqui equivale a esse quadradinho aqui, essa carta aqui equivale a esse quadradinho aqui, e assim por diante. O gabarito aqui, essa carta indica justamente qual é a posição dos agentes azuis, dos agentes vermelhos, dos civis e do assassino. Então, os dois espiões mestres, né, olhando para essa carta e olhando para o tabuleiro, onde tiver um quadradinho vermelho aqui, significa a localização secreta de um espião vermelho. Onde tiver um quadradinho azul, a localização secreta de um espião azul. O bege para os civis e o preto para o assassino. Existem aqui umas marquinhas na borda da carta, essas marcas indicam qual time vai jogar primeiro, certo? E o time que jogar primeiro vai ficar com um espião a mais. Então, nesse nosso exemplo aqui, o time azul é quem joga primeiro. Então, aquela carta do espião, que é dupla face, você deixa ela virada com o lado azul para cima. Ou seja, nós teremos ao todo 9 espiões azuis e 8 vermelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 azuis e 8 vermelhos. Então, bem, como é que funciona? Os times vão se alternando, começando pelo time inicial, definido dessa forma que eu acabei de mostrar. E aí, o espião-chefe irá dizer o seguinte: ele irá dizer uma palavra-chave seguida de um número. Essa palavra-chave precisa fazer algum tipo de associação, ter alguma relação com uma ou mais das palavras que estão aqui no tabuleiro e que correspondam aos seus respectivos agentes. Então, digamos aqui, começando pelo azul, ele vai procurar alguma palavra-chave que tem algum tipo de correlação com as palavras que correspondem, por exemplo, aqui, o azul: vela, cerca, caipirinha, pato, fantasia, prova, limusine, bolsa e bateria. Essas palavras que eu acabei de listar são as palavras que correspondem aos espiões azuis. Então, o chefe espião da cor azul vai dizer uma palavra que corresponda, que possa fazer algum tipo de associação de ideias com uma ou mais dessas palavras que estão aqui no tabuleiro. Existe uma série de regrinhas na hora de escolher essa palavra, certo? Não posso escolher qualquer palavra. Eu vou explicar com detalhes essas regrinhas mais na frente, lá no final do vídeo, certo? Por enquanto, né, guardem essa ideia. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui a palavra fantasia e a palavra vela. Ambas correspondem a espaços da cor azul. Então, o nosso espião-chefe da cor azul, ele pensa em alguma coisa que tem a ver ao mesmo tempo com fantasia e com vela. Ele pensa em festa, porque ele pensa na vela de aniversário, ele pensa numa festa à fantasia. Festa à fantasia, vela de aniversário, tá tudo ali por perto, né? Ou então ele diz a palavra festa 2. O que isso quer dizer? Ele está dizendo aos seus colegas de time que tem duas palavras aqui no tabuleiro que relacionam-se com a palavra-chave que ele acabou de dizer, isso é, festa, e que essas duas correspondem a espiões do nosso time, no nosso caso, o time azul.
Então, vai ser dado um tempo razoável para que os seus colegas de time, né, os demais jogadores do time azul, discutam entre si e tentem encontrar qual ou quais palavras aqui ele acha que corresponde à dica que o espião-chefe deu. Para que não tenha dúvida, para que não tenha briga, a pessoa, eu disse a palavra, tá valendo, não tá, a decisão final. Porque vão ser 3, 4, 5 pessoas ali debatendo, pode ser que uma delas não concorde. Para não dar briga, considera-se que o voto é feito quando você aponta, quando você toca na carta, na verdade. Um dos jogadores lá vai receber a atribuição de tocar apontando aqui na carta para dizer que ele escolheu aquela palavra. Depois que escolheu, tocou, tá escolhida. Os jogadores, no caso aqui do exemplo que eu dei, o espião-chefe da cor azul, ele deu uma dica de 2 palavras. Mas o seu time, o time azul, não vai tentar adivinhar as 2 palavras de uma vez só. Na verdade, você tenta adivinhar uma. Se você acertar, você tem a oportunidade de tentar adivinhar outra. Se você acertar, você tem a oportunidade de tentar adivinhar mais uma. E assim sucessivamente, até o número de acertos, que pode ser igual ao número que o espião-chefe disse na sua dica, mais um. Ou seja, se no nosso exemplo o espião-chefe disse festa 2, então os colegas de time dele vão ter até 3 chances de acertar. Ou melhor, vão poder acertar até 3 cartas. Você diz a primeira, se acertar, você tem a oportunidade de acertar ainda uma segunda. Se continuar acertando, você tem a oportunidade ainda de acertar uma terceira e última. Acertou essa última, encerra a rodada. Por que esse número mais um? Se eu disse que só são 2 cartas aqui que tem a ver com festa, por que os meus colegas de time vão ter até 3 chances, né? Vão poder tentar adivinhar até 3 cartas? Porque eles podem usar essa tentativa extra para adivinhar cartas de rodadas anteriores, cartas que em rodadas anteriores eles acabaram não conseguindo adivinhar, certo? Então, eu faço a primeira tentativa, digamos que festa, eles pensaram aqui, festa, eles pensaram em fantasia. É bem óbvio, fantasia, apontam aqui para fantasia. O que eu faço? Para dizer que eles acertaram, pego uma fichinha azul aqui, da minha cor, né, da cor do nosso time, e coloco ela aqui sobrepondo. Quer dizer, vocês acertaram, primeira tentativa. Vamos agora para a segunda. O time pode parar na hora que quiser. Então, se a primeira dica estava óbvia, festa, fantasia, mas digamos que a segunda palavra, o time sabe que existem 2 palavras ali que tem alguma coisa a ver com festa. Mas digamos que eles estão ali discutindo e não conseguem chegar a um consenso. Eles pensam, sei lá, caipirinha bebida tem a ver com festa também, limusine, talvez tenha a ver com festa também. Então eles preferem não arriscar, para não ter o risco de errar. Então eles podem, certo? Você pode fazer até, no máximo, um número de acertos igual ao número que foi dito na dica mais um. Mas isso é uma possibilidade, não uma obrigação. Vocês podem parar a qualquer momento. Certo? Acertou a primeira, não quero mais arriscar. E por que você pararia? Porque você está com medo de errar. E quais são as consequências de errar? O que acontece quando você erra? Bem, se você apontar aqui uma carta que é bege aqui, que são os espiões, menos mal. Você apenas encerra a sua rodada e passa a vez para outro time. Por exemplo, digamos que na nossa dica aqui, ele apontou aqui Peru. Ele pensou Peru de Natal, festa de Natal. Apontou aqui Peru. O Peru aqui, na nossa dica, é um civil. Então eu coloco aqui uma ficha bege para mostrar que ali era um civil e a rodada está encerrada. Você só tem direito a novas tentativas de acertar enquanto você está acertando. Quando você erra a primeira, a rodada está encerrada. Mas quando você erra e o espaço aqui é um civil, menos mal. O problema maior é quando você erra e o espaço pertence a um adversário. Então, digamos que alguém pensou aqui com a dica festa, alguém foi lá e pensou em calça, sabe Deus por quê? Só para dar um exemplo, né? Digamos que alguém foi lá e pensou em calça, sabe Deus por quê? E disse, eu acho que é aqui. Errou. Na verdade, esse espaço é do adversário, é do jogador vermelho. Então eu vou lá e pego uma fichinha do time adversário, do jogador vermelho, e posiciono aqui. Qual é o prejuízo disso? O prejuízo é que o jogo, na verdade, é uma corridinha. Ganha o primeiro time que conseguir encontrar todos os seus agentes. Então, se você encontrou um agente do adversário, você, na verdade, está ajudando a ele. Ou seja, é uma rodada onde você trabalhou para o inimigo, digamos assim. Porque o que importa é que todos os agentes sejam revelados. Não importa se foi por mim mesmo, ao acertar, ou se foi pelo meu adversário, ao errar. Então, tem que ter, o espião mestre tem que ter muito cuidado quando dá essas dicas. Dá uma dica que evite o máximo possível que os seus colegas de time
confundam com uma dica que na verdade é do adversário, certo? Então você tem que pensar numa dica que tem a ver com o máximo possível de palavras do seu próprio time e o mínimo possível, de preferência não tem nada a ver com as palavras que correspondem aos espiões do time adversário. E o pior de tudo, se você escolher a carta que tem aqui o espião, não, desculpa, o assassino, que é essa aqui da cor preta, você perde o jogo imediatamente. Se um time escolhe a palavra que é aqui o do assassino, o time perde o jogo imediatamente. Então o espião-chefe tem que ter o máximo de cuidado para não dar uma dica que possa, por qualquer motivo, ser confundida com a palavra aqui que corresponde ao espaço do assassino. Então é isso. Feito isso, os jogadores, como eu disse, o time tem o direito de um número de tentativas igual ao número que foi dito na dica, mais um, e esse é o número máximo de tentativas que eles fazem. Eles podem parar a qualquer momento, não são obrigados a usar todas, e eles só podem continuar tentando enquanto estiverem acertando. Acertou a primeira, tem direito a uma segunda, acertou a segunda, tem direito a uma terceira, e assim por diante. E aí, finalizado isso, você passa a vez para o outro time, que vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar uma dica que corresponde ao espaço ali onde o espião dele se encontra, essa dica acompanhada de um número. Qual é o sentido de dar essa dica acompanhada de um número? É para permitir que os jogadores consigam, como eles são uma corridinha. Quanto mais rápido você descobrir, melhor. Então, se você, usando uma única dica, consegue fazer com que o seu time adivinhe a localização de 2, 3 espiões de uma vez só, isso é ótimo, porque você vai aí tomar a dianteira do seu adversário nessa corridinha para ver quem encontra todos os espiões primeiro. Então os times vão se alternando dessa forma. O espião dá a dica, conforme tudo isso que eu já expliquei. Vocês vão tentando acertar. Enquanto for acertando, vai podendo dar novas tentativas até o limite máximo do número que foi dito na dica, mais um, ou até errar. Quando errar, se for um civil, menos mal, só encerra o turno. Se for um inimigo, você está trabalhando para o inimigo, né? Vai colocar uma ficha ali que vai beneficiar o adversário. Se for assassino, você perde o jogo. E vão fazendo assim até que ou A, um dos times encontre o assassino, ele perde, o outro ganha, ou B, um dos times tenha todos os seus espiões revelados, seja por acertos próprios, seja por erros do adversário. E aí o time que tiver todos os seus jogadores revelados primeiro, ganha. Agora vamos para o principal, as estrelas do jogo, que são as dicas. As regras, na verdade, das dicas. Que tipo de dica eu posso dar e que tipo de dica eu não posso dar. Se você for seguir a regra mesmo ao pé da letra, conforme está no manual, assim, aliás, o próprio manual lá no final ele traz uma regra mais rígida, mas ele próprio também sugere que o grupo de jogadores pode entre si acordar uma regra menos rígida. Então ele traz aí diversas opções para o grupo se chegar ali a um consenso, o que eles preferem. Se você quiser usar a regra mais rígida mesmo, a ferro e fogo, como está no manual, a dica deve consistir de apenas uma palavra. Uma palavra limpa e seca. Não pode ser uma frase, não pode ser um gesto, não pode ser mímica, uma palavra. A princípio, você não poderia ter sequer palavras compostas, como guarda-roupa, guarda-chuva, porta-joias, mas o próprio manual reconhece, é um jogo estrangeiro, né, que foi feito por um autor tcheco, não sei se a língua original em que ele foi desenvolvido foi a língua tcheca, mas enfim, talvez tenha sido, mas ele reconhece que o português, o idioma português, tem muitas dessas palavras compostas, então retirar todas elas fica meio, né, não é tão legal assim, então ele admite que possam ser usadas palavras compostas, como guarda-sol, porta-joias, porta-luvas, quebra-mar, desde que sejam palavras compostas que de fato existam na língua portuguesa. Você não pode inventar uma palavra do nada, tipo, sei lá, porta-dinossauro. Não é permitido, certo? Ainda que você escolha usar palavras compostas, tem que ser uma palavra composta que existe mesmo. Outra coisa são nomes próprios. De novo, se você for seguir a regra a ferro e fogo, você só pode usar uma palavra. Então você diz o nome próprio, João. Ponto. Só que às vezes a dica que você pensou na sua cabeça tem a ver com um João bem específico. Pode ser, por exemplo, São João Batista. Ou pode ser, por exemplo, João, sei lá, diga aí algum outro João nos comentários. João Paulo II. E aí, se você disser só João, a sua dica não diz quase nada, né? Então o próprio manual diz que se os jogadores concordarem, é permitido, nesses casos em que a palavra for o nome próprio, o nome de uma pessoa, você dizer o especificado de que pessoa se trata. João Paulo II, São João Batista. Né? Outro ponto.
A dica, ela sempre deve se referir ao significado da palavra, e não à palavra em si. Então eu não posso, por exemplo, eu tenho aqui pato, eu tenho aqui, eu tinha visto algum outro animal por aqui, peru, estava aqui embaixo, né? Eu tenho aqui pato e peru. Eu posso dizer, por exemplo, ave 2, ou animal 2, porque são dois animais, o pato e o peru. Se bem que essa dica não funcionaria no nosso exemplo concreto, porque o pato é de um jogador e o peru é do outro, né? Mas enfim, só digamos que fosse do mesmo jogador, só por exemplo ficar bom. Eu poderia dizer ave 2, ou então animal 2, querendo dizer que tem duas palavras que se referem, que se ligam àquela palavra-chave que eu estou anunciando. Mas eu não poderia, por exemplo, dizer P2, porque eu estou me referindo à letra P. Certo? Então você não pode fazer uma referência, digamos assim, às letras da palavra. Sei lá, tem 3 palavras diferentes que começam com a letra L. Então você diz L3. Não, não pode. A referência tem que ser ao significado da palavra, e não a palavra em si. Se é que podemos dizer assim. Temos ainda a regra, certamente a mais importante de todas, no que diz respeito à criação dessas dicas, é que você não pode usar como dica nenhuma palavra que esteja aparecendo aqui no tabuleiro, e também nenhuma palavra derivada. Então, por exemplo, eu quero dizer aqui cerca. Eu acho que cerca lembra parede. Cerca tem alguma coisa a ver com parede, né? É uma espécie de parede feita de arames. Então eu uso a dica parede para fazer referência à palavra cerca. Mas eu não posso, porque a palavra parede está presente no tabuleiro, certo? Então eu não posso usar uma dica que corresponda a nenhuma palavra que esteja presente no tabuleiro. Seja ela a própria palavra, a própria carta que eu quero que o pessoal adivinhe, seja uma outra palavra qualquer. Se tiver visível no tabuleiro, eu não posso usar nem a palavra em si, nem uma palavra derivada, como, por exemplo, bateria, e eu usar baterista, não é permitido. E aí tem um detalhe importante, que essa regra, essa restrição, se aplica a quando as cartas estão visíveis no tabuleiro. Ao longo das rodadas que vão acontecendo, vão entrando aqui as cartas de espião e vão encobrindo as cartas, passa a ser permitido você usar aquelas palavras, certo? Ou a palavra propriamente dita, ou uma palavra derivada que tem ali a mesma raiz, né, o mesmo radical. Se você está ali na dúvida se uma determinada palavra é válida ou não para servir como dica, você pode cochichar ela ali em voz baixa para o seu outro espião mestre. Um espião mestre cochicha para o outro e pergunta: eu posso dar a palavra tal como dica? Se o seu adversário concordar, beleza, pode usar, não tem problema, certo? Na dúvida, os dois espiões mestres ali conversando baixinho entre si, cochichando, um pode perguntar ao outro se o outro aceita que use aquela palavra-chave. Se ele aceitar, tá valendo. Se você não fizer essa combinação com o seu adversário e usar uma pista inválida, né, uma pista que não poderia ter dito, por exemplo, um erro que é comum de acontecer, você não prestou atenção que tinha uma palavra aqui que uma outra, você estava pensando, por exemplo, na palavra, aquele exemplo que eu acabei de dar, você estava pensando na palavra cerca, e você disse parede, sem prestar atenção que tem uma outra carta aqui escrita parede. Então, passou batido, você cometeu um erro. Se o outro time não perceber que você cometeu o erro e iniciar a próxima rodada, aquela jogada foi validada, digamos assim, vida que segue. Agora, se o outro time perceber, dizer: ei, você não poderia ter dito essa palavra, qual é a penalidade? A penalidade é que o outro time ganha de graça, digamos assim, um espião. O espião-chefe do outro time, antes de começar a sua jogada, vai procurar aqui algum espaço que corresponda ao time dele e vai posicionar um espião ali. Ele ganhou esse espião de graça, digamos assim, e logo em seguida faz a jogada normal, como já faria. Um outro ponto é que o espião-chefe não pode dar nenhum outro tipo de dica, a não ser a palavra e o número que ele dá ao compor a sua dica, certo? Não pode fazer caras e bocas, não pode responder perguntas com sim ou não. Enfim, por exemplo, eu digo um nome próprio, Pedro, e conforme a regra que eu e o meu grupo combinamos de jogar, eu não poderia especificar que Pedro é esse. E aí os outros jogadores: não, que Pedro é esse? É Pedro Paulo Diniz? Pedro Alves Cabral? Eu não posso dizer, certo? Então, isso estou dando um exemplo em que um grupo teria combinado de não poder dizer o nome próprio completo, certo? Há poucos minutos atrás eu disse que é permitido que o grupo, se todo mundo concordar, isso seja feito. Certo? Falta explicar só o quê? A possibilidade de eu dar uma pista zero ou de eu dar uma pista ilimitada. Como assim? Eu tenho
uma determinada palavra que eu quero dizer aos meus colegas de time que nenhuma das palavras tem a ver com aquela dica. Isso pode acontecer, por exemplo, imagina, tá chegando ali mais ou menos perto do final do jogo, tem umas 4 pistas sobrando só. Dessas 4, tem 2 que tem muito a ver com um determinado conceito e todas as 2 são do meu adversário. Então, eu, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo encontrar um bom exemplo aqui. Ferro, furador e parede. Ou seja, furador e parede. Eu pensei em exemplo de furadeira, mas a furadeira pegaria o mesmo exemplo da palavra furador. Pronto, pensei aqui. Ferro e parede. Eu penso em vergalhão, né? Vergalhão são aquelas barras de ferro que são usadas na construção de paredes. Então eu penso, a dica vergalhão tem muito a ver com essas 2 palavras. Mas, supomos, não é o caso aqui, mas só para o exemplo funcionar, suponhamos que essas 2 palavras, ferro e parede, sejam ambas do meu adversário. Então eu digo vergalhão 0. Então isso vai fazer os meus colegas entenderem que 2 palavras aqui que tem muito a ver com vergalhão, parede e ferro, não pertencem ao nosso time, e sim pertencem ao adversário, ou até mesmo ao civil, ou até mesmo ao assassino, certo? É permitido dar essa dica com a palavra 0. Aliás, a dica com o número 0, porque você está indicando aos seus colegas que nenhuma palavra correspondente ao seu time tem a ver com aquele conceito. Então é fazendo uma dedução ao contrário, uma dedução por eliminação. E nesse caso, se eu dou a dica com 0, quantas tentativas de acerto o meu time pode fazer? Nesse caso, a quantidade de tentativas de acerto é ilimitada. Eles vão tentando, e porque aí eles podem também aproveitar, reciclar, digamos assim, reaproveitar dicas de rodadas anteriores que não foram acertadas. Lembrando aí das dicas das rodadas anteriores, eles podem perfeitamente tentar adivinhar, mesmo numa rodada como essa, onde eu diga a dica acompanhada do número 0. E aí não tem limite, eles podem continuar tentando enquanto ele quiser, até decidir parar ou até cometer um erro. Mas eles têm que tentar adivinhar no mínimo uma, certo? No mínimo uma e sem limite máximo. E por último, outro tipo, esses 2 tipos de dica, essa onde você diz o número 0 e essa próxima que eu vou explicar agora, o próprio manual recomenda que você só use, desculpe o caminhão passando na rua, que você só use em partidas mais avançadas, quando o pessoal já jogou algumas partidas e já está acostumado aí com as manhas do jogo. Então essa dica onde você diz o número 0, e o segundo tipo, que é o que eu vou explicar agora, que é quando você diz o número ilimitado. Esse número ilimitado serve para quê? Serve para quando você tem muitas dicas de rodadas anteriores que não foram acertadas, e ali a discussão vai acontecendo, né? Então no meio da discussão, o cara pode dizer, você lembra daquela dica 2 rodadas atrás? Eu acho que tem a ver com isso aqui agora, ó. Então, você vai acumulando uma quantidade muito grande de dicas de rodadas anteriores, você percebe que o seu time está no ponto, digamos assim, para descobrir várias dessas dicas de uma vez só. Então você dá uma dica, normalmente, como sempre daria, mas aí dá o número ilimitado. E aí o seu time vai poder fazer quantas tentativas ele quiser de acertar, lembrando da dica que você deu nessa última rodada e também das dicas dadas em rodadas anteriores, podem sair tentando da mesma forma, até que eles decidam parar por vontade própria ou até que cometam um erro, certo? Então, basicamente é isso. Expliquei aqui como é que funcionam as dicas, que é a parte mais demorada da explicação, na verdade, mas a dinâmica do jogo é aquela que eu expliquei na primeira metade do vídeo. Vai dando as dicas, os jogadores vão tentando descobrir, se acertarem, vai posicionando aqui as fichas. Você tem que tentar o máximo possível acertar as dicas do seu próprio time e não acertar as do time adversário por acidente, e muito menos a do assassino. Quem conseguir encontrar primeiro, né, localizar primeiro todos os espiões da sua respectiva cor, ganha, ou se alguém encontrar o assassino, perde, e aí o adversário é que é o grande vencedor. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem! Código secreto. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.